A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma semana, mais uma aula bíblica, aula número 8, terceiro trimestre de 2023, onde o tema de hoje é transgênero. Que transrealidade é essa? Lição número 8 da Escola Bíblica Dominical, realizada na maioria das igrejas da Assembleia de Deus no Brasil e até no mundo, e realizada aos domingos. Na nossa igreja, Assembleia de Deus de Serra Pelada, fazemos todas as quartas-feiras. E você é o nosso convidado a participar juntamente conosco. A leitura em classe se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e também o versículo 18 até o versículo número 25, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, as trouxe a Adão, para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Palavra de Deus, leitura bíblica em classe, que faz justamente grande refutação a essa realidade que estamos vivendo da transrealidade, dessa temática transgênero. O texto áureo diz assim: Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Palavra de Deus corroborando que o homem e a mulher se casarão, se unirão e agora serão uma só pessoa, uma só carne, devido ao matrimônio. Então, logicamente, aqui está falando sobre um homem se relacionar com uma mulher, não um homem se relacionar com alguém do mesmo gênero, ou uma mulher com alguém do mesmo gênero. Então, está bem claro. A verdade em prática diz assim: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Então, a sexualidade bíblica, o gênero que a Bíblia defende, que a Bíblia define, é heterossexual, ou seja, macho e fêmea, homem e mulher. E biologicamente definida conforme o sexo criado divinamente. Então, masculino e feminino foi criado, macho e fêmea, homem e mulher. Então, está definido pelas Sagradas Escrituras, pelo próprio Deus, a criação dos gêneros macho e fêmea. Então, nós temos aqui, ao discorrer sobre essa realidade da transrealidade, o transgênero, esse tema, então no tópico número nós vamos já de início começarmos a vermos como foi justamente a questão aqui desse pensamento. Então, o tópico número 1 diz assim:
compreendendo o pensamento da transgeneralidade. Compreendendo o pensamento da transgeneridade. A questão do transgênero. Então, no subtópico 1 desse ponto, nós temos identidade de gênero. Vejamos. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Ou seja, o gênero identifica, define, mostra, declara, esclarece os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Ou seja, para saber que é um macho ou uma fêmea, então o gênero justamente identifica quem é quem. E ele define esses seres inequívocos, ou seja, sem erro algum. Se uma criança, uma criança ainda nos seus primeiros momentos da sua primeira fase, ela vai definir alguém como um homem. Ela não vai definir diferente, ela vai definir como um homem e vai definir como uma mulher. Ela vai dizer aquela mulher, ela vai dizer aquele homem, aquele senhor, aquela senhora. Então, eis a questão que o gênero identifica os seres inequívocos. O gênero identifica os seres inequívocos, ou seja, sem erros, do sexo masculino e feminino. Não tem como errar. Não erra, porque o gênero define. O gênero identifica. Não vai dar para ver um homem e dizer que ali é uma mulher. Que é uma mulher e dizer que é um homem. Porque o gênero define, identifica. Define o quê? Define que é um homem ou define que é uma mulher. Define que é um macho ou define que é uma fêmea. Não obstante, apesar disto, apesar do gênero identificar sem erro algum o sexo masculino e feminino, apesar disso, não obstante, apesar de tudo isso, na década de 1970, na década de 70, as feministas usavam os termos gênero para diferenciar do sexo anatômico. Então, a partir dessa década de 70, as feministas, as ativistas feministas, elas passaram a usar o termo gênero para justamente diferenciar do sexo anatômico. Então, o termo gênero, para elas, se torna mais favorável. Por quê? Porque, ao se usar o termo gênero, então não está dizendo o homem, não está dizendo a mulher. Está dizendo neutro. É uma forma de neutralizar especificamente que é um homem ou que é uma mulher. Então, se utiliza o termo gênero. Gênero. Então, vejamos. Então, na década de 70, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico, ou seja, do sexo realmente criado, definido, macho e fêmea. Então, foi utilizado esse termo gênero. Então, olha, as ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Olha só, então as ciências sociais, então as progressistas
né, os que são adeptos dessa ideologia, então passaram agora a ensinar, a estabelecer, a definir, a propagar que esse comportamento, que as ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura, ou seja, pelo que a maioria diz, pelo que é muito divulgado nas mídias, pelo que muito é aceito diante aí dos parlamentos. Então, enfatizavam que esse comportamento social do gênero é estabelecido pela cultura e não, olha só, e não pelas características biológicas do sexo. Ou seja, é estabelecido pela cultura, segundo eles, as feministas e os feministas também, em especial as feministas. Então, é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas. Ou seja, está lá o homem, mesmo com as características biológicas, ou seja, tem lá um órgão reprodutor masculino, mas não é definido, segundo a cultura, como um homem, mas definido como gênero. Então vejamos aqui que mais na frente a gente vai descobrir exatamente sobre essa questão. Então nós temos aqui, ó, e não pelas características biológicas do sexo, ou seja, pelas características biológicas do macho, biologicamente vai ver que a anatomia do macho é diferente da anatomia feminina. A estrutura física do macho é diferente da estrutura física feminina. Mas a cultura da ideologia de gênero, da identidade de gênero, enfatiza diferente do que justamente a Bíblia enfatiza. A palavra de Deus. Então, assim argumentam eles, né? Elas assim argumentam que uma pessoa não precisa se comportar. Olha só que berração. Uma pessoa não precisa se comportar, ensinam eles. Uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Ou seja, um homem não precisa se comportar exatamente como um homem. Uma mulher não precisa se comportar exatamente como uma mulher. Mas ela pode até mesmo contrariar o gênero de nascimento, o sexo de nascimento. Ela pode viver diferente do sexo de nascimento. Ou seja, ela nasceu mulher, ela pode viver como um homem, ou sendo um homem, que nunca vai ser. Então veja só as aberrações dentro da identidade de gênero, dentro da transexualidade, dentro da transrealidade do transgênero, tema atual. Olha só. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Alegam que o gênero, o sexo e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Ou seja, não são determinados pelo sexo biológico porque nasceu exatamente homem ou exatamente mulher. Então, não é definido, não é determinado, mesmo que seja anatomicamente ou biologicamente ou fisicamente um homem ou uma mulher, mas não é determinado pelo esse sexo biológico. Veja só. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Não precisa acompanhar a orientação sexual, o gênero, né, pelo sexo biológico. Porque nasceu biologicamente homem ou biologicamente mulher. Então não precisa, eles alegam que não precisam viver determinadamente segundo esse sexo. Pode fazer oposição, pode diferenciar. Olha só, nesse caso, eles, os feministas, as feministas,
avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Então, nesse caso, eles avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social. Então, um homem ter relação com uma mulher, ou uma mulher com um homem. Olha a aberração que eles estão dizendo aqui. Então, não pela constituição anatômica. Então, ele tem a relação, ela tem a relação. Não pela, segundo eles, pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Mas é pelo a questão da imposição da cultura e do contexto social. Ou seja, a divulgação que está em alta. As novelas que fazem apologia, que disseminam, né, essa aberração, essa ideia satânica, diabólica. Assim também como teatros, assim também como influenciadores, artistas famosos, e muitas vezes adentrando até na grade curricular. Veja bem, desse modo, validam qualquer comportamento sexual, mesmo que seja com pessoa do mesmo gênero, pessoa do mesmo sexo. Então, as feministas, desde então, validam, enfatizam, defendem essa opinião, essa ideia maluca, diabólica. Vejamos o subtópico número 2. Cisgênero e transgênero. Então, o que é cisgênero? É exatamente quando se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece como mulher, e o macho nascido com genitália masculina, que se reconhece como homem. Então, o que é um cisgênero? É uma mulher que se reconhece como mulher e que tem genitália feminina, tem um órgão reprodutor feminino. Então, essa pessoa originalmente que não é oposta, não tem essa ideia maluca, então é uma pessoa considerada cisgênero. Cisgênero, como também o homem, que nasceu homem, se reconhece homem, defende que é homem. Do mesmo jeito, a mulher que nasceu mulher e defende que é mulher. Agora, por que isso? Porque ela tem o órgão e ele também tem o órgão que justamente o define como macho e fêmea, como homem e como mulher. Então, não é simplesmente uma cultura ou um contexto social, mas é uma realidade. Cisgênero é uma realidade. Não há erro, não há algum tipo de erro. É cisgênero. E o transgênero já é o contrário. Já é ao contrário. O transgênero ou disforia de gênero, que é a mesma palavra para transgênero, ou disforia de gênero, classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com a genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que se nasce mulher, ou que se nasce com a genitália feminina, mas que se assume homem. Então, o transgênero, que é totalmente diferente do cisgênero, esse transgênero é porque ele nasceu homem, mas ele está se reconhecendo como mulher, mesmo ele tendo genitália masculina.
Então ele se reconhece sendo homem, mas está se reconhecendo como mulher, mesmo tendo toda a ferramenta masculina, toda a estrutura masculina, mas ele se reconhece como mulher. Então este é chamado de transgênero, como também uma mulher que nasceu mulher, mas se reconhece como homem, mesmo ela tendo genitália feminina, mas se reconhece como homem. Uma mulher se reconhecer como homem, tendo a ferramenta de mulher, tendo os elementos de mulher, tendo a anatomia de mulher, mas se reconhecendo como homem. Isso é chamado de transgênero, para ela ou para ele, que querem se reconhecer diferente da anatomia, da estrutura física ou biológica a qual é de nascimento, macho e fêmea. Então, o cisgênero e o transgênero, nesse subtópico, nós temos aí que são, um é a face do outro. Qual é a face do outro? O transgênero é a face da realidade. Existe o homem e a mulher verdadeira, que é o cisgênero. E existe o homem e a mulher falsa, que é uma maquiagem, que é uma falsificação que o diabo criou e tem ganhado muitos adeptos com isto, que é o transgênero, o homem que quer ser mulher ou se reconhece como mulher, ou a mulher que quer se reconhecer homem, sendo mulher. Então nós temos aqui, que o movimento social, esse movimento feminista, de representatividade desse grupo é chamado o grupo de transgênero, que é a oposição do original, que é o contrário do original, o original é o cisgênero. Então, esse movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+. LGBTQIAPN+. Esse grupo é reconhecido por esse slogan, por essa descrição. LGBTQIAPN+. Essa cosmovisão, ou essa visão dos LGBTQIAPN+, essa cosmovisão, essa visão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Estão certos? Não. Não independe do sexo biológico. O sexo biológico realmente determina. Mas para eles independem do sexo biológico. Sendo um homem, se reconhecendo como mulher, é porque para eles independe do sexo biológico. Mas é apenas a ideia e defesa que eles têm. Pois jamais isso será apoiado pela defesa bíblica, apologia bíblica, pelo cristianismo, pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Deus. Deus, ele ama o transgênero, ama, mas ele aborrece essa prática. Ele aborrece essa opção que foi escolhida por este ou por esta. Deus aborrece. Aborrece tanto que Deus não vai deixar entrar no céu uma pessoa que tem esse tipo de qualidade, que vive com essa sexualidade revertida. Deus não vai deixar entrar no céu. É por isso que a palavra de Deus diz que estes, o afeminado, o sodomita, o homossexual,
vai para o inferno e não para o céu. Porque Deus ele não criou pessoas para viverem com essa prática contrária ao que ele criou. Vejamos aí. Subtópico número 3. Nós temos transgênero e sexualidade. Transgênero e sexualidade. Subtópico número 3. Transgênero e sexualidade, que é justamente a desconstrução do original criado por Deus, que é o cisgênero. Então, esse transgênero e sexualidade é porque realmente está na propagação e na proclamação, na manifestação, entrando em Ibope, entrando em grande índice, ganhando adeptos, ganhando popularidade. Então, esse transgênero, subtópico número 3, e sexualidade, é porque a partir do transgênero, então vem essa sexualidade aí, controvérsia do que Deus criou. Olha só. Então, aí nessa questão da transexualidade, do transgênero e sexualidade, nós temos aí que vai surgir aí pessoas que se identificam segundo o seu bel prazer. Então, para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero ela sente atração sexual. Então, para os especialistas de hoje, estão classificando essas pessoas como que fossem normais. Então, identificam essas pessoas conforme categorias. Por exemplo, nós temos aí o heterossexual, que o heterossexual é quando a atração é pelo gênero oposto. Ou seja, o que é um heterossexual? É o que está definindo aqui. É que o homem, ele sente atração sexual por um sexo oposto, ou seja, por uma mulher. Do mesmo modo, a mulher que sente a atração sexual pelo homem também está dentro da categoria heterossexual. Que esse é o original de Deus. Deus ele fez Adão, Deus ele fez Eva. Deus ele não fez dois Adãos, nem duas Evas. Não, Deus fez um Adão e uma Eva, porque só precisava de dois seres racionais, um homem e uma mulher, para iniciar a povoação da terra. Por isso que Deus só fez Adão e Deus só fez Eva. E a partir de Eva e Adão se multiplicou a terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, a Bíblia diz que de um só Deus fez toda a raça humana. De toda a raça humana. Você que está aí nesse momento, perceba que você foi gerado. Agora, você foi gerado porque teve a relação sexual heterossexual entre um homem e uma mulher para você poder nascer. Então, esse é o original de Deus. Então, é identificado pelos especialistas, e lógico, a gente sabemos, sem ser especialista, nós cristãos, qualquer um conhecedor da Bíblia, qualquer um crente, qualquer um cristão, ele sabe que o homem foi criado por Deus e a mulher foi criada por Deus. Então, ele é um hétero, ela é uma hétero, eles são heterossexuais. Heterossexuais. Então, é quando a atração é pelo sexo, é pelo gênero oposto. Quando um homem tem atração por uma mulher, quando a mulher tem atração por um homem. Então, é classificado como heterossexual. E a segunda alternativa é homossexual. Aqui já é diferente, aqui já não é original. Aliás, as outras não são originais aqui que a gente vamos ver. O original aqui é heterossexual. O sério aqui é o heterossexual, que também no subtópico 2 é conhecido, é chamado também de cisgênero. Né? Cisgênero, quando você se reconhece biologicamente de acordo com o sexo
o gênero a qual você nasceu. Nasceu homem, é homem. Nasceu mulher, é mulher. Então, a segunda alternativa aqui é o homossexual. É quando a atração é pelo mesmo gênero. É quando um homem que é homem tem atração por um outro homem. Então, está dentro do que o diabo criou, não o que Deus criou. Um homem tem atração por um outro homem. Atração sexual por um outro homem é fora de cogitação. Está longe da realidade, da cosmovisão bíblica, da visão divina. Está longe. Muito longe. Então, o homossexual é quando a atração é pelo mesmo gênero, é quando um homem tem atração pelo outro homem. Ou uma mulher também tendo atração sexual por uma outra mulher. Pessoas do mesmo sexo, pessoas do mesmo gênero. Até porque não tem como haver um cruzamento, não tem como haver uma união sexual que realmente seja conforme o propósito criado por Deus, que é de reproduzir, de procriar, de se multiplicar, de gerar descendências, de gerar filhos, de formar uma família. Não há. Então, o homossexualismo, o homossexual. Aí nós temos aí a terceira alternativa, que é o bissexual. Tudo opções criadas, alternativas criadas pelo próprio diabo. E isto existe. Existe. Então, nós temos aqui a opção C, quer dizer, que é bissexual, que é quando a atração é por ambos os gêneros. Ou seja, o homem tanto sente atração por uma mulher, mas ele não só sente atração sexual por uma mulher, mas também sente atração sexual por um homem. Então, é chamado de bissexual. Talvez você já ouviu bastante essas palavras, esses termos. Então, um bissexual. Deus não criou o homem para ele ter prazer sexual por um outro homem. Deus não criou o homem, não fez o homem para ele ser bissexual, nem homossexual. Deus fez o homem para ele ser heterossexual. Deus fez a mulher para não ser bissexual, não ser homossexual, mas sim heterossexual. Então vejamos. Bissexual quando sente atração por ambos os sexos ou gêneros. E assexual quando não existe atração por gênero algum. Um homem que não tem atração sexual por uma mulher, nem também tem por um homem. Então é chamado de assexual. Assexual. Ele não tem prazer pelo sexo, nem por uma mulher, que deveria, nem por um homem. Então ele é classificado como assexual, ou seja, não tem prazer, não tem atração sexual, não tem desejo sexual. Então vejamos, e o quinto é o pansexual. O pansexual é quando a atração não depende de gênero, ou seja, é quase a mesma coisa do bissexual. O pansexual é quase a mesma coisa do bissexual. O bissexual, ele sente atração sexual tanto por uma mulher como também pelo homem. Já o pansexual se assemelha, por quê? Porque o pansexual não depende, ele tem atração, mas não depende do gênero. É aquele voltado ao romântico, voltado
ao gentil, aquela questão melancólica. Então, o pansexual é este que sente atração e não depende do gênero. Então, ele se dá bem com tudo, com todos. Então, é o pansexual. E nós temos, por último, aí o não binário. Pessoas que se consideram não binário. É tipo se alguém perguntar para alguém, alguém vai dizer que nem é homem e nem é mulher. Então, veja só, ele se sente o que ele quer se sentir. Então, o não binário é o que não se encaixa em nenhum gênero, ou seja, nem masculino, nem feminino. É tipo, eu estou existindo por existir, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Eu estou vivendo, digamos, num corpo errado. Então, é um não binário. Não binário. Então, nós temos aqui essas aberrações aqui, que foi aqui no tópico número 1, que é compreendendo o pensamento da transgeneridade. A transgeneridade, que é justamente aí a questão da identidade de gênero, que é justamente aí o transgênero. O transgênero, que nasce aí todos essas más qualidades. Então, nós vamos para o tópico número 2. No tópico número 2, nós temos aí a questão de reafirmando a visão bíblica de gênero. Então, a gente viu no tópico de número 1 a deturpação que ocorre quanto à questão de sexualidade e a questão de gênero, né? O homem se considerando mulher e a mulher se considerando homem, mesmo anatomicamente ou biologicamente ou fisicamente na estrutura de um homem ou de uma mulher, mas se sentindo diferente. Então, vejamos, reafirmando, tópico número 2, reafirmando a visão bíblica de gênero, ou seja, da criação original de Deus. Então, nós temos aí a construção biológica. A construção biológica, que é justamente o que Deus criou. A construção biológica, ou seja, o ser humano, homem ou mulher, de acordo conforme o que Deus criou. Nós temos aí, do hebraico Adam, o homem foi formado do pó da terra, do pó úmido da terra. O homem ele não foi formado, ele foi formado do pó da terra. Do pó da terra Deus formou, Deus disse, passamos o homem, e ali foi feito o homem, apareceu o homem. Aparecendo o homem, aquela imagem, tendo boca, mas não falava, olhos, nada exercia, nenhum dos órgãos, nenhum dos membros, nada funcionava. Então Deus fez, quando Deus disse, façamos, aparece esse homem, essa imagem, e Deus diz, vamos fazer conforme a nossa imagem e semelhança, em valores, em caráter, né? Então Deus fez do pó da terra o homem. Então, nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Então, o próprio Senhor Jesus, ele repescou o que Deus disse lá no Gênesis, capítulo número 2, versículo 7. Façamos o homem, quando Deus diz. Jesus em Mateus, na verdade, em Marcos, capítulo 10, versículo 6, Jesus ele disse, olha, Deus fez o homem macho e a mulher fêmea. Deus fez macho e fêmea. E desde o princípio isso foi estabelecido por ele e não pode ser alterado. Capítulo número 10, versículo número 6 de Marcos. O próprio Senhor Jesus ele fez essa declaração. Então, a construção biológica do gênero, ou seja, do homem e da mulher, foi justamente feito por Deus, foi
afirmado pelo próprio Senhor Jesus, e Deus os fez macho e fêmea. Então, nossa declaração de fé, que é um dos livros, um dos documentos da nossa crença, né, da nossa base, que essa base é bíblica, só que essa declaração de fé é um livro selecionado, reservado justamente para defender as doutrinas principais da qual nós cremos, segundo a Bíblia. Então, nós temos aí que nossa declaração de fé, ela professa sobre a questão da constituição biológica, que é a criação do homem, a criação do gênero, a criação da mulher, então do ser humano em si. Então, nossa declaração de fé, ela professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Quais são elas? Uma física que é o corpo, e 2 imateriais, que são espirituais, justamente espírito e alma. Então, o corpo humano, na sua constituição biológica, ele é composto de 3 substâncias. Quais são elas? Uma imaterial, 2 imaterial, que são aí justamente a questão, uma imaterial, 2 imateriais, perdão, que é relacionada ao espírito e à alma, justamente porque imaterial, porque não se pega e não se vê. Então, a alma e o espírito, que são indivisíveis, eles não se pega e não se vê. E a outra parte, que é a material, que é justamente o corpo. A outra substância é o corpo. Uma substância material, que é o corpo, e 2 imateriais, que são a alma e o espírito. Então, esse corpo imaterial com as 2 imateriais, alma e espírito, estão agora dentro do corpo. Estão dentro do corpo. Alma e espírito. Então, esse corpo que é imaterial, ele envelopa, ele embrulha essa alma e esse espírito dentro dele. É por isso que quando alguém morre, o corpo volta à terra de onde foi tomado, e o espírito e a alma agora não voltam para a terra, porque não veio da terra. Mas agora eles seguem para destinos diferentes do corpo, podendo ir para o paraíso ou podendo ir para o inferno. Podendo ir para o paraíso, lugar reservado por Deus para aqueles que morrem no Senhor Jesus ou no Deus Todo-Poderoso. E o inferno, lugar reservado por Deus, criado por Deus, para as almas verdadeiramente que serão custodiadas, serão reservadas nesse lugar até o dia de juízo, para sair de lá e ir para um canto pior, chamado Lago de Fogo. Então, nós temos aí, desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais, ou seja, o envelope, o embrulho. Então, o gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Então, nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que a criação divina significa que na criação divina os cromossomos sexuais XY determina o sexo masculino, que é macho, e os cromossomos XX determinam o sexo feminino, como fêmea. Então, o homem criado por Deus, ele está definido, ele está determinado como macho, como masculino, como também a mulher, como fêmea, como feminina. E justamente o que vai diferenciar um do outro
é justamente os órgãos reprodutores e toda a anatomia física de cada um. O homem tem uma anatomia diferente, a mulher tem uma anatomia diferente, né? Os cromossomos são diferentes. Para o homem é XY e para a mulher são verdadeiramente aí XX. Então, os cromossomos diferentes, a anatomia diferente, né? E o gênero diferente. Houve uma necessidade de Deus fazer isso. Eis a questão dele ter feito. Porque se completam, se complementam, macho e fêmea, completamente. Então, nós temos aí a constituição moral. Então, Deus criou macho e fêmea, subtópico 1. Subtópico 2, Deus criou a constituição moral, ou seja, o homem foi criado, dentre outros aspectos, a imagem e semelhança moral de Deus. Então, a constituição moral é porque Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e justamente a sua imagem e semelhança. Não é que fisionomicamente o homem e a mulher se parecem com Deus. Não, não é isso. Não se trata de fisionomia, não se trata de aparência. Se trata de semelhança de caráter. Se trata de semelhança de moral, moralidade. Semelhança de valores. Então, nenhuma coisa criada por Deus foi criada semelhante ao que ele criou, ao homem, como também a mulher. Com semelhança dele, com características dele. Nenhum. Eis a questão que o homem, o ser humano, ele é racional, os animais irracionais. Olha só. Então Deus ele fez a constituição moral na criação deste gênero, na criação deste homem, desta mulher. Então o homem foi criado, dentre outros aspectos, a imagem e semelhança moral de Deus, conforme Gênesis 1, 26 e 27. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E assim Deus os fez. Macho e fêmea os fez, os criou. Então, entretanto, Deus ter feito essa constituição moral, Deus ter feito essa constituição biológica, criando macho e fêmea, criando o homem e a mulher, entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Apesar de tudo isso, Deus ter criado o homem anatomicamente, biologicamente determinado, definido ou moralmente constituído, apesar de tudo isso, Deus, criando o homem com esta perfeição e semelhança dele, em caráter, em valor, apesar de tudo isso, o pecado corrompeu. Corrompeu. O pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Como assim a moralidade do gênero humano foi corrompida? Por quê? Em Gênesis 6, versículo número 5, a Bíblia vai dizer que viu o Senhor Deus que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então Deus viu que a moral, a constituição moral do ser humano, criado por Deus, estava corrompido, ou seja, não estava mais fazendo parte da cabeça do homem, da cabeça da mulher. E Deus viu que toda a sua imaginação e pensamento era só má continuamente. Era só maldade, e se multiplicava isso. A população crescendo e se multiplicando essa corrupção. Eis a questão que Deus projetou aí o dilúvio. Porque quando Deus fala isso aqui, 6 de 5, justamente vem em questão aí o dilúvio. E Deus disse, eu vou destruir toda a raça humana porque não existe pessoas que estão querendo viver com a moral constituída por mim. Não estão vivendo para me respeitar, para me honrar, não estão vivendo para me obedecer. Estão vivendo ao seu bel prazer, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, se prostituindo, se embebedando,
cometendo atrocidades, impiedades. Aí Deus disse, não, vou destruir, vou mandar o dilúvio. Então, por isso, Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Então, a constituição moral. Então, entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano e, por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original de Deus. Então, devido ter entrado essa corrupção, o pecado no mundo, que entrou lá no Éden, através de Satanás, que enganou Eva, e, consequentemente, ali entrou o pecado, ela passando para Adão, e ali foram expulsos do Éden. Entrou o pecado no mundo. Como assim entrou o pecado no mundo? Entrou a morte, entrou o envelhecimento, entrou a doença, entrou o desgaste físico, o deterioramento, entrou a falta de respeito, entrou a transgressão, a desobediência, entrou a criminalidade, entrou a maldade. Não tinha, mas entrou. Então, apesar de ter sido corrompida essa moral humana, essa moral da constituição biológica, mas para isto ser e voltar ao original criado por Deus, o homem precisa ser renovado. O homem precisa voltar ao plano original. E isso só acontece através do Espírito Santo de Deus. Quando uma pessoa abre o coração para Deus, aceitando a Jesus, aceitando a Deus, então o Espírito Santo retorna aquela moralidade, aquela constituição, e Deus reverte toda aquela desgraça criada pelo diabo na vida daquela pessoa, ou daquela nação, ou humanidade. Então Deus ele desfaz todas as obras do inimigo. 1 João, capítulo número 3, se não me foge a memória, versículo número 8, a Bíblia diz que ele veio para desfazer, Jesus, para desfazer, ele veio as obras do diabo. Que obra do diabo é essa? O transgênero, o bissexual, o pansexual, o homossexual, e aí por diante. O não binário. Mudar as feministas em se tornar uma mulher virtuosa, uma mulher cristã, uma mulher sábia, uma mulher que edifica a casa, uma mulher que vive no lar. Não que vai disputar com o homem, porque a mulher não dá para disputar com o homem. A Bíblia diz que ela é mais frágil do que o homem. É o vaso mais frágil do que o homem, a mulher. Então não dá para disputar com o homem. Não dá, porque ela não vai vencer, não vai ganhar. Ao contrário, vai perder. Porque Deus criou o homem para ser homem e a mulher para ser mulher. O homem para ser o cultivador e lavrador da terra, protetor e provedor da casa. E a mulher para ser a rainha do lar. Cuidar da família, cuidar da casa. Pode sim ter uma rotina diferente, uma vida diferente. Pode. Dependendo. Que não interrompa naquilo que Deus criou originalmente. Então, nós temos aqui a constituição moral, nós temos aí essa questão que o homem só pode regressar uma vez que ele se volta para Deus. No subtópico número 3, nós temos aí a constituição da sexualidade. Na constituição da sexualidade, que é justamente reafirmando a visão bíblica de gênero, ou seja, conforme Deus criou o ser humano, então, nós temos aí a constituição biológica, macho e fêmea. A constituição moral é que Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança, em valores, em caráter. E a terceira e última aí do tópico número 2 é a constituição da sexualidade, que se trata aí que Deus criou o ser humano, macho e fêmea. A constituição da sexualidade. Deus criou o homem, macho e fêmea. Então, tratando da sexualidade. Deus também instituiu a sexualidade. Quando ele criou o homem macho e fêmea, ele também constituiu a sexualidade. Ou seja, sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com a sua mulher. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus também criou a sexualidade, ou seja, o homem para se relacionar com a mulher. A mulher para se relacionar com o homem sexualmente. Quando Deus trouxe para Adão, Adão disse, essa agora é osso do meu osso, carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto foi tomado do varão.
E agora o homem vai deixar o seu pai, a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne, ou seja, se unindo, se completando. Então Deus criou não só macho e fêmea, mas Deus também criou a sexualidade, ou seja, para se unirem sexualmente. Subtópico número 3, no finalzinho aí, depois das referências, vai dizer assim, ó, o relacionamento sexual, conforme é idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre o homem e a mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Então, Deus, quando criou a biologia, a moral, a sexualidade, quando Deus criou o gênero, macho e fêmea, então Deus criou com essa funcionalidade, com esse objetivo. Eclesiastes 9:9, a Bíblia vai dizer que para gozar a vida com a mulher que amas, durante todos os dias da tua vaidade, da tua vida. Então está corroborando e provando sobre a questão de que tem de haver a união para reprodução e procriação e criar uma família. Salmo 127, versículo 3-5, vai falar sobre a família, filhos, pai, mãe, uma família abençoada. E é Deus quem faz isso. É a herança do Senhor os filhos, diz a Bíblia, versículo 3. Então a união é monogâmica e heterossexual, ou seja, monogâmica, um casamento único. Não é para casar 1000 vezes, várias vezes, milhares de vezes. É para casar uma vez. E casar segundo o padrão que Deus estabeleceu. Não é para casar desmantelado. Não é para casar fora da lei, fora da visão bíblica, fora da visão de Deus. Às vezes as pessoas querem, hoje está em alta, querem casar para tirarem fotos, fazerem buquês, books, melhor dizendo, fazerem curtidas e comentários e visualizações, se mostrarem como modelos, como... Aí quando se vai olhar, aquela pessoa já vivia há 1000 anos, digamos assim, sobre o mesmo teto. Já tinha filhos e talvez netos. Então não é isso que Deus está querendo. Deus quer que casem regularmente, legitimamente, seriamente e corretamente. Um homem e uma mulher, namoro, noivado e casamento. Sexo antes não, nem fora do casamento. Sexo só no casamento. Tem até um livro publicado pela CPAD que diz assim, título, muito bom, recomendável para jovens, principalmente que namoram. Sexo agora não, obrigado, só depois do casamento. Esse é o título. Você pode adquirir em uma das lojas evangélicas ou através dos sites aí que divulgam ou vendem. Então nós temos aqui, Deus criou essa união, Deus fez aí a constituição da sexualidade entre macho e fêmea para se relacionar o homem com a mulher e aí constituírem família. Então, a união monogâmica e heterossexual, ou seja, monogâmica, um só casamento, e heterossexual, que é homem e mulher, macho e fêmea, configura o modelo bíblico da sexualidade. Então, tem que ser monogâmico e heterossexual. Tem que ser um casamento, sim, mas também tem que ser entre um homem e uma mulher. Porque há casamentos entre homem e homem por aí, entre mulher e mulher por aí. Mas isso não é o casamento que Deus instituiu, estabeleceu, que Deus aprovou ou aprova. Não é. O casamento que Deus aprova é heterossexual, é entre um homem e uma mulher. E esse casamento tem que ser monogâmico. Por isso que tem que se ter toda uma certeza, por isso que tem que se ter toda uma noção, para que verdadeiramente depois de casar não queira haver um divórcio, por qualquer motivo. Porque após o casamento, conforme a Bíblia, é até que a morte os separe. Só a morte separa. Só quando um fica viúvo, só quando um morre, deixando o outro. Aí está livre para casar até mesmo no outro dia, se for o caso. Claro que isso não vai proceder, né? É uma questão irônica. A questão de casar no outro dia.
Então, nós temos aí a união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade criado por Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 a 4, vai falar sobre o homem que tem poder sobre o corpo da mulher, como a mulher tem poder sobre o corpo do homem. O homem não tem poder sobre o seu corpo, mas quem tem é a mulher. Por quê? Porque são casados. Então, quem manda no corpo do homem é a mulher. E quem manda no corpo da mulher é o homem. E um não deve negar ao outro o desejo, a não ser por consentimento, concordância. Então, vejamos aí. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas são biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Então, esse gênero e a sexualidade não são atitude afetiva ou um juízo incriterioso a respeito de uma situação. Não. Estereótipo. Não. É uma verdadeiramente biologia constituída intimamente relacionada. Ou seja, Deus criou macho e fêmea porque era intimamente para ter um relacionamento. Não ao contrário. Não para ser um pansexual, bissexual, homossexual, transexual. Não. Deus não criou para que fosse essas aberrações, um assexual. Não. Um não binário. Não. Deus criou para ser heterossexual, macho e fêmea. E se relacionarem intimamente. Então, nós temos aqui, só para ter uma ideia, dentro desse ponto aqui da transgeneridade, nós temos aqui que uma questão aqui de ilustração. Nós temos aqui Walter Heyer, que é um ex-transexual. O que aconteceu com ele? Ele fez uma cirurgia de ele fez uma cirurgia de redesignação. Ele fez uma cirurgia de redesignação. Que cirurgia é essa? É aonde muda o órgão. Então, ele passou a ser transexual, ele passou a querer ser uma mulher, se comportar, mudou o cabelo, mudou tudo, né? E, por fim, ele fez essa cirurgia de redesignação sexual, que é justamente aí para viver como uma mulher, né? Para viver com a mulher. Então, ele mudou o órgão, que de qualquer forma não foi, não é originalmente a mudança de um órgão. Não fica originalmente porque Deus criou e está criado. Então, vejamos, depois de 8 anos, esse transexual, Walter Heyer, não sei a pronúncia, mas esse Walter Heyer, depois de 8 anos, sendo ele transexual, e agora ele se torna cristão. Se tornando cristão, se tornando um crente, logicamente, a palavra de Deus entrou nele, converteu ele, mudou ele. Então, agora, depois de 8 anos, agora ele fez a cirurgia reversa para voltar originalmente o que ele era. Sendo homem, passou a ser trans. Sendo trans, fez a cirurgia de redesignação sexual, que é mudança de sexo. Depois ele se converte a Cristo, se converte ao Deus Todo-Poderoso, se torna um crente cristão. E agora ele faz a cirurgia revertendo essa situação. Olha só o que ele falou. Ele falou o seguinte, que a restauração da minha sanidade só viria revertendo a mudança de gênero e voltando a viver como o homem que Deus me criou para ser. Olha só.
A mente dele se abriu, os olhos, os ouvidos, ele se converteu, ele viu a realidade, ele viu que realmente Deus criou ele homem, não ele mulher. Mas o diabo escravizou ele até onde pôde, mas Deus, graças a Deus, mudou, transformou ele, converteu ele. Veja só, é as próprias palavras dele. Então ele se tornou, ele voltou a viver como o homem que Deus o criou para ser. Deus criou você macho, é macho, mulher é mulher. Deus criou você para ser uma mulher, mulher de valor, um homem de valor, de caráter. Veja só, finalizando, correndo aqui, você pode pesquisar na internet e aí você pode fazer a sua pesquisa aí no YouTube ou no Google, Walt Heyer. Você vai encontrar aí sobre ele. Então, tópico número 3, efeitos da ideologia de gênero. Efeitos. O efeito é a depreciação da homossexualidade. Depreciação da homossexualidade. Então, vejamos que nessa depreciação da homossexualidade, vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é homossexual, homem e mulher. Heterossexual, melhor dizendo. O modelo, pelas escrituras sagradas, é heterossexual. É um homem e uma mulher, criado por Deus, segundo a Bíblia Sagrada. E assim cremos, e é na verdade. Então, nós temos aí, no entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Esses ativistas, esses opositores, eles atuam na desconstrução da heterossexualidade, na desconstrução da sexualidade bíblica, homem, mulher, macho e fêmea. Então, em 1991, olha só, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher, como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Então, eles defendem que a heteronormatividade, que é justamente o homem como homem, mulher com mulher, e se relacionando mulher com homem e homem com mulher, sexualmente. Então, esse termo para ele se tornou que depreciativo, ofensivo, se tornou opressor, né? Então, a proposta deles é que esse termo, que é doutrinador, é um sistema opressor e normatizador. Opressor, escravizando. E que obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Claro, tem que se relacionar somente entre homem e mulher e homem. Não do mesmo sexo. Então, para eles, vem com essa desconstrução. Então, em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação à prática heterossexual. Então, é uma proposta de doutrina para apresentar, olha só, aí no final aqui vai dizer aqui, ó, nesse sentido, acusam os héteros, os homens, ou mulher, de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos, ou seja, os transgêneros, os homossexuais, etc., têm medo de passar por um grupo de heterossexuais, de homem e mulher propriamente dito, que se define, que defende realmente aquilo que Deus o criou biologicamente. Então, tem medo, chamando de preconceituosos aqueles que não aceitam as suas práticas, chamando de discriminadores e até transfóbicos, ou seja, se viu um homossexual, agora vai tentar matá-lo. Não.
O cristianismo em si não incrimina, mas a gente não apoiamos, porque a Bíblia não apoia. Mas a gente vamos tratar com respeito, a gente vamos aceitar, mas a gente concordar, não. Jamais, em momento algum. Então, a depreciação da heterossexualidade, nós vimos aí, e segundo subtópico, a construção das narrativas, ou seja, militantes trans alegam que a subjetividade de alguém, se sentir homem ou mulher, deve sobrepor os aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapias hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Ou seja, nesse subtópico aqui, a construção das narrativas é porque agora os especialistas vão entrar em cena e aquele homem que está se sentindo mulher, ele precisa ser com um redirecionamento ali de alinhamento, de mentalidade, dele saber viver em meio à sociedade com com essa aberração, com esse gênero equivocado, com essa transexualidade. Então, o que acontece? Em 2007, a Associação de Pediatras Americanos publicou que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente, com o sexo anatômico, corpo. Olha só. E não fazendo intervenções invasivas no corpo. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. A ideia desse subtópico é que está no corpo errado. A mulher sendo mulher, querendo ser homem, está no corpo errado. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Romanos 9, versículo 20, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, porque me fizeste assim? Então, quem é o homem para questionar a Deus? Nasceu homem e agora vai questionar por que nasceu homem. Quem é o homem? Se Deus criou, Deus criou e está criado. Não há o que questionar. Subtópico número 3. Linguagem neutra. A linguagem neutra é que agora vai ser tratado. Olha só. O movimento LGBTQIAPN+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. Ou seja, quando for tratar um homem transgênero ou uma mulher, principalmente voltada ao masculino aí, transgênero, então, quando for tratar, não pode se direcionar a ele como senhor ou senhora, mas sim como você, ou seja, uma linguagem neutra. Uma linguagem neutra. Então, o objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Por isso que deve se tratar como você e não como senhor ou senhora, ou não como ele ou ela. Olha só, os ativistas, os defensores dessa doutrina ou dessa prática, então os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Ou seja, esse movimento considera a gramática, a nossa língua, como elitista ou machista, ou seja, está sendo um ditador, está sendo um tirano, está sendo um homem que não quer dar vez,
para a mulher ou para a identidade de gênero. Veja só. Então, a militância pretende substituir as vogais A, E e O. Na linguagem neutra, essa militância está querendo agora substituir as vogais A, E e O, na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender a ideologia de gênero. Olha só, querem mudar o português, querem ensinar, querem mudar, querem substituir, assim como também querem mudar a Bíblia Sagrada. As partes que a Bíblia fala contra o homossexualismo, contra a prostituição e toda essa linha toda, então querem substituir também a Bíblia. Então, na gramática, na língua portuguesa, na nossa linguagem nata, estão querendo substituir, estão querendo mudar. Então, 5:21 de Isaías está escrito assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ou seja, estes estão querendo mudar até a gramática, estão querendo desconstruir o que está construído, o que Deus construiu, o que está originalmente construído na nossa língua portuguesa, que é tão rica. Mas agora, por causa da identidade de gênero, querem desconstruir e mudar tudo a favor deles. É uma aberração grande. É uma maldição. É uma lavagem cerebral. É uma endemoniação. São uns endemoniados mesmo. Sem dúvida alguma. Então, que Deus abençoe a todos. Finalizamos aqui a nossa aula. Você pode acompanhar na sua igreja e, querendo, pode participar conosco. Exclusivamente você que é da nossa localidade, Serra Pelada, ou que pode ter acesso a ela, a nossa igreja. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Deus abençoe, fica com Deus. Tenha uma ótima noite em nome de Jesus.